Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sabrina e eu tô aqui para mais uma aula da EBD Kids e Juniores. Nós vamos hoje falar sobre o último capítulo da história da Amy Carmichael, Comprando Crianças para Deus. Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma breve oração, amém? Então vamos lá, feche os seus olhinhos e vamos elevar nosso pensamento para Deus. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais essa aula, que o Senhor possa usar as nossas vidas como o Senhor usou a vida da Amy Carmichael, que o Senhor possa nos tornar missionários onde quer que a gente esteja e que essa aula, Senhor, nós possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho do nosso versículo-chave. Todo mundo lembra? Que diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Pessoal, aqui a gente entende que nós somos feitos de quem? De Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para fazer o quê? Boas obras. Não fomos criados para más obras, não. Para boas obras. Deus quer que nós façamos boas obras, a quais Deus, bem lá atrás, antes da gente nascer, Ele preparou para a gente, para que a gente pudesse andar nelas. Andar o quê? Nessas boas obras. Que a gente faça as boas obras, que a gente ande pelo caminho de Cristo. Amém? E este versículo se encontra em Efésios 2:10. Mais pra frente, no final da nossa aula, a gente vai entender o que nós vamos fazer com esse versículo, hein? É uma atividade bem legal. Então, pessoal, continuando aí sobre a história, nós estamos no capítulo 5, que tem como título Proteção Invisível. Mas que proteção invisível é essa? E como assim é invisível? Né? Nós vamos entender aí no decorrer da nossa história. Então vamos lá. Iniciando, quando a Amy era mais jovem, ela ajudou a construir um lugar para umas moças pobres que trabalhavam nas fábricas da sua cidade. Isso lá antes da Amy se tornar missionária. E aí a Amy via essas meninas que eram pobres, elas se chamavam de chales. Chales por quê? Porque elas usavam um chale, que é uma coisa feita de lã para se esquentar, e elas usavam esses chales até a cintura, desde a cabeça até a cintura. E elas enrolavam nos seus braços para se aquecer, porque era muito frio. Só que elas só podiam ser vistas na escuridão da madrugada, porque elas iam para o trabalho. Só que elas eram moças que não tinham boas maneiras. Elas respondiam mal, eram grosseiras e mal educadas. E elas não eram bem vistas pelos religiosos, as pessoas religiosas que viviam lá. E aí, elas eram conhecidas pelas coisas erradas que elas faziam, pelos pecados que elas cometiam. E aí ninguém se importava com ela e nem com as coisas que ela fazia. Mas alguém se preocupava com ela, que é Deus. Deus amava aquelas meninas e Ele queria que elas saíssem daquela vida de pecado. E aí, algumas pessoas começaram a se importar e Amy foi uma dessas pessoas. Amy começou a querer conhecer um pouco dessas moças. E aí, sabe o que ela fez? Ela descobriu aonde elas moravam e aí ela sim foi até onde elas moravam e alugou um quarto no mesmo prédio onde elas estavam. Só que esse prédio, onde a Amy ficou nesse quarto, era todo sujo, tudo cheio de bicho, de barata, mas a Amy não desanimou. A Amy falou assim: eu sei que Deus me quer aqui e Ele vai me proteger, mesmo que eu tenha que morar uns dias aqui, no pior lugar daqui da cidade. E aí no final de semana,
A Amy estava indo para a casa dos pais dela. E aí, um grupo de rapazes bem malvados cercaram a Amy e Amy continuou a andar. E ela acreditou e confiou que Deus poderia a proteger disso daí. E aí, o que aconteceu? Quando esse grupo de homens começaram a cercar a Amy, uma mulher abriu a porta e puxou a Amy para dentro dessa porta. E aí Amy se sentiu mais segura. E essa mulher pendurou um lençol branco nela, como se fosse uma proteção. Escondeu a Amy nesse lençol. E só tinha esse lençol ali escondendo a Amy. E aí a Amy aprendeu a quinta lição, falando que Deus nos protege, mesmo quando a proteção é invisível. Você já teve alguma situação de perigo que você sentiu medo? Pois é, a Amy também se sentiu com muito medo. E muitos anos depois, lá na Índia, ela também se sentiu em perigo. Só que uma das crianças também estava em perigo. E aí, Amy, nessa casa onde eles moravam, a casa era térrea, ou seja, não tinha escada. Era uma casa bem que tinha uma varanda ao redor e não tinha muro. Era um muro bem pequeno de barro e não tinha proteção nenhuma. Quem quisesse poderia entrar na casa deles lá, porque dava para entrar no quintal. Mas Amy sempre orava para Deus e pedia que ele cuidasse e protegesse todas as crianças e jovens que estavam morando lá. Um dia, uma menina fugiu de casa, de umas vilas que ficavam lá próximo. Ela não acreditava mais nos deuses da Índia. E ela falou assim: se eu conseguir chegar até a casa daquela mulher, a Amy, eu vou me tornar cristã. E quando ela chegou lá, que ela viu a casa da Amy, ela falou: nossa, mas essa casa não tem proteção nenhuma. Não tem muro, qualquer um pode entrar. Será que eu vou ficar protegida aqui? E aí Amy conheceu essa menina e levou ela para um lugar bem alto, bem em cima, num lugar bem alto ali, onde tinha uma escada de madeira, e aí elas ficaram escondidas numa torre a noite toda. E essa menina que tinha fugido, os parentes dela começaram a procurar por ela. E quando eles estavam lá em cima, eles não encontraram ela. E ali, Amy lembrou da lição que ela tinha aprendido naquele dia lá, quando aqueles caras cercaram ela. E ela lembrou que Deus protege, mesmo quando essa proteção é invisível. Porque a família dessa menina que tinha fugido, eles não encontraram elas. E isso prova que era a proteção de Deus sobre a vida da Amy e sobre a vida dessa menina. O nome dela é Corrila. E aí, o que aconteceu? Os parentes dela levou esse caso, ou seja, eles contaram para todo mundo que a Amy tinha sequestrado ela. Só que a Corrila não ficou com medo e nem a Amy. E aí, a Amy foi acusada de sequestro e quase foi presa por causa disso. Só que aí, graças a Deus, tudo foi resolvido e a Amy não foi presa. E ela conseguiu ajudar a Corrila. E isso foi a proteção de Deus, que era invisível. Mas o trabalho não era somente entre as crianças. Um dos eventos mais emocionantes da vida da Amy aconteceu quando ela prometeu ajudar um ladrão. Vocês acreditam nisso? Que a Amy ajudou um ladrão chamado Tigre Vermelho. Lá na Índia, ele roubava muitas pessoas. Ele pegava as coisas de pessoas ricas e dava para os pobres. Só que para fazer isso, esse tigre vermelho, que era o nome dele,
ele matava as pessoas, ele fazia muitas coisas erradas e ele tinha outros homens que ajudavam ele a fazer isso. E mesmo ele pensando que estava fazendo a coisa certa, isso não agradava o coração de Deus. E Amy sentiu no coração e falou assim: Deus, eu queria muito encontrar esse tigre vermelho. Será que era possível? E aí ela pediu para Deus para que ele colocasse no coração do tigre vermelho que ele fosse encontrar Amy. E Deus respondeu à oração da Amy e colocou isso no coração do tigre vermelho. Um dia ele queria roubar e ver como que era a casa onde ficavam todas as crianças que a Amy ajudava. E ele viu que realmente não tinha proteção nenhuma. Mas como ele era procurado da polícia, ele foi bem escondido à noite e ele foi até lá encontrar com a Amy. Só que ele não fez nenhum mal para ela. E Amy, ela não teve medo e foi conversar com ele e falou para ele assim, que ele estava fazendo coisas erradas e que aquilo estava fazendo com que Deus ficasse muito triste. Então Amy resolveu falar de Jesus para esse tigre vermelho. Mas antes, esse tigre vermelho perguntou para ela se ela podia cuidar dos filhos dele. E ela falou que poderia cuidar sim, mas que antes ele tinha que fazer uma promessa. A promessa de nunca mais roubar e matar ninguém. Não podia mais usar a arma que ele usava. E aí ele disse que sim, que nunca mais ele faria isso. Só que a Amy ficou cuidando dos filhos dele e depois de uns 5 dias, Amy ficou sabendo que ele e os homens que ajudavam ele, o tigre vermelho, foram presos. Pois é, quando encontraram ele, eles apanharam muito dos policiais, eles ficaram muito machucados e foram parar no hospital. E aí a Amy foi lá no hospital visitar ele e falou para ele, falou assim, olha, você precisa aceitar Jesus como seu único salvador e pedir perdão pelos seus pecados. E aí ele resolveu aceitar Jesus e ele pediu para Jesus morar no coração dele e pediu perdão pelos pecados. Só que aí o que aconteceu? Que ele ficou melhor e ele voltou para a prisão. E lá ele começou a ler a Bíblia, que a Amy deu uma Bíblia para ele de presente. E ele começou a ler a Bíblia e aprender mais e muito mais sobre Jesus. Só que lá na prisão, o tigre vermelho ficou muito infeliz. Ele apanhava muito e ele não queria morrer. Então ele fugiu da prisão. E Amy, quando ficou sabendo, ficou preocupada com ele. E aí ela foi ao encontro dele, pediu para que Deus, a mesma coisa, marcasse esse encontro com eles, para que eles pudessem conversar. E Amy falou, você precisa se entregar, você precisa confessar os seus crimes. E aí ele realmente se rendeu. Só que aí, dessa vez, ele não voltou para a prisão. Ele morreu. Mas mesmo assim, ele havia entregado a sua vida para Jesus. E Amy continuou acreditando que a proteção de Deus, mesmo sendo invisível, ela existe. Que foi muito triste o que aconteceu com o tigre vermelho, mas ele estava protegido por Deus. Só que ele agora viveria uma vida lá com Jesus no céu. E olha só, a Amy, depois dessa lição, muitas pessoas começaram a fazer e a falar mal da Amy, a fazer muito mal para ela e falar muito mal dela, porque ela tinha tido amizade com esse tigre vermelho. E ela começou a ser ameaçada por um monte de gente. E ela acreditava que o Senhor ia proteger, mesmo que essa proteção fosse invisível. E ela lembrou que, mesmo quando ela era pequena, Deus
sempre estava com ela e ela louvava a Deus pela fidelidade dele. A Amy também lembrou de uma vez que ela também teve a proteção de Deus, que aconteceu numa noite quando ela caminhava rápido por um lugar escuro e ela não estava vendo exatamente onde pisava. E ela caiu no buraco e quebrou a perna. E ela ficou durante 5 horas ali, sofrendo de dor com aquela perna quebrada. Até que encontraram ela e ela foi levada para o hospital. E aí chovia muito e a estrada estava toda molhada, cheia de barro e estava alagada também em algumas partes. E aí o carro onde ela estava foi atravessar e ficou presa em um buraco. E começou a chover bem forte, e eles tiveram que sair do carro. E o motorista teve que sair do carro e pegar a Amy no colo para tirá-la de lá. E ele bateu a perna quebrada dela. Imagina a dor. A perna dela bateu no chão e ela ficou toda dolorida e chorou de dor, porque estava doendo muito. E mesmo assim Deus a protegeu, sabe por quê? Porque se o carro tivesse ido um pouquinho mais para o lado, ele poderia ter afundado num grande buraco e sido coberto com as águas e eles podiam até se afogar. E Deus não permitiu que isso acontecesse, pois ele ainda tinha um trabalho muito grande que a Amy tinha que fazer. Amy foi para o hospital, crianças, e lá ela conseguiu melhorar da perna, mas por causa desse acidente, ela nunca mais conseguiu andar direito e ela passou muito tempo na cama. E ela pensou como eu poderia ainda ajudar essas crianças, porque tinham muitas crianças e o trabalho começou a crescer muito. Só que ela tinha muitos ajudantes e lá ela conseguiu manter esse trabalho mesmo na cama. Ela ainda sentia muita dor, mas no quarto dela tinha muitos livros e Amy falou para Deus: "O que eu posso fazer agora, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse de cama?" E aí Deus falou para ela que ela tinha que escrever, que ela tinha que louvar a Ele e adorar a Ele, contando a história para que outras pessoas pudessem conhecer o trabalho dela. Então a obra ainda não havia terminado. E aí, com esse tempo que a Amy passou no quarto, ela começou a escrever a história toda do trabalho que ela estava fazendo na Índia, para o qual Deus chamou ela. E aí ela começou a escrever. E nesse tempo todo, sabe quantos livros ela escreveu? Ela escreveu 13 livros. E aí todo mundo começou a conhecer o trabalho dela. E o mundo inteiro ficou sabendo sobre as crianças nos templos e outras coisas da vida, da vida religiosa e da vida social lá na Índia. E aí, por causa disso, o governo lá da Índia, eles proibiram a venda de crianças para o templo. Foi crime, se tornou crime vender as crianças. Por causa da Amy, olha só o que Deus fez. E a Amy escreveu muitos livros e poesias, escreveu músicas que ajudava a falar de Jesus e a ensinar também a outras crianças falando sobre Jesus através dessas músicas, dessas poesias e dos livros. Olha só, pessoal, essa é a Amy mais nova e a Amy mais velha, para vocês conhecerem como que a Amy era de verdade. E olha só o que aconteceu. Depois desses 13 livros, depois desse acidente, muitos cristãos então ficaram sabendo dessas crianças da Índia. E aí ela conseguiu fazer com que fosse crime vender a criança ao templo. Ela salvou milhares de crianças de um destino horrível. Deus nunca coloca de lado os seus servos
como se fossem qualquer coisa. Amy foi muito usada por Deus através dessa missão na Índia. E aí, crianças, depois de mais de 20 anos fazendo esse trabalho, por mais de muitos anos que ela ficou lá na Índia, ela faleceu, né? A vida dela foi levada aos céus em 18 de janeiro de 1951, com 83 anos. Ela fechou os olhos aqui, mas abriu lá para o céu. E o que o céu significava para Amy? Ser jovem novamente, estar fora da cama, livre das dores e ativa, servindo ao Senhor de uma maneira nova. E esta lição de hoje a gente aprende com a Amy que Deus nos protege os seus filhos e cuida de nós, mesmo que a gente não venha ver essa proteção. Então, crianças, muito legal a história da Amy, não é mesmo? Olha só como ela foi usada por Deus para fazer missões lá na Índia. E durante a história dela, nós aprendemos sobre 5 lições. A lição do capítulo número 1, a gente aprendeu que Deus sempre responde às orações, que a resposta pode ser não, a resposta pode ser sim, e às vezes Deus ele demora um pouquinho para responder, mas ele sempre responde às nossas orações. A lição do capítulo 2 foi: até crianças bem novas podem crer em Jesus. Então não espere você crescer para aceitar Jesus como seu Salvador. Aceite Ele agora. Peça a Jesus para que entre no seu coração. É importante que você creia em Jesus para que você possa ter uma vida e a salvação que Ele nos dá e ter uma vida lá no céu. Amém? A lição do 3º capítulo é: só as coisas eternas são importantes. Então, Amy não ligava muito para as coisas materiais. Ela ligava para as coisas eternas, que são as coisas do céu. São as coisas espirituais, os dons que Deus tem nos dado e o que nós estamos fazendo com eles. Então, que possamos sempre lembrar das coisas eternas, porque são elas que são as importantes. No capítulo número 4, a gente aprendeu que basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra dele. Vocês viram que não era preciso pedir para as pessoas. Nós precisamos pedir para Deus, que Deus, Ele ajuda a gente e Ele toca no coração das pessoas e as pessoas começam a ajudar sem a gente precisar pedir. Então a Amy aprendeu isso também. E a última lição, que foi a lição de hoje, foi que Deus nos protege, mesmo quando essa proteção é invisível. Amém? Crianças, então que possamos ser como a Amy, ser usados por Ele, como a Amy foi usada, que a gente possa falar do amor de Deus. Talvez não seja lá na Índia, mas a gente pode falar para os nossos parentes mais próximos, para a nossa família, nossos amigos, nossos colegas da escola, até pessoas que a gente não conhece, a gente pode falar de Jesus, assim como a Amy fez. E aí, pessoal, como lição de casa para essa semana, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo com esse versículo, tá bom? Falando. Quem conseguir falar de cor, melhor ainda. Então, grave o versículo-chave e mande pra gente. Vai valer aí muitos pontos e gostaria que todo mundo pudesse participar. Grava falando o versículo inteiro, tá bom? Desta forma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Combinado? Então eu aguardo vocês enviarem lá no grupo do WhatsApp o vídeo falando o nosso versículo-chave, ok? Juniores e kids, tá bom? Pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje desejando aí um feliz Dia das Mães para todas as mamães,
Que Deus abençoe, que Deus continue usando a vida de vocês para abençoar os seus filhos e para orar também pelos seus filhos, que eu sei que vocês são bênção para as nossas vidas e por causa das suas orações nós estamos de pé. Então, mãe, que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja presente todos os dias na sua vida. Feliz Dia das Mães, um beijo para todos vocês, para todos os alunos e até a próxima aula. Teremos surpresa, hein? Então, aguarde, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!